Alô galera, mais um boletim diário aqui no canal do VF nesta sexta-feira e o Santos está praticamente pronto para decisão no Rio de Janeiro. É assim que o Peixe encara a partida contra o Fluminense neste domingo lá no Maracanã. E a decisão especialmente para o técnico Pedro Caixinha. Um resultado negativo, uma derrota diante do Fluminense deve decretar a queda do treinador santista. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. E vou falar também sobre as mudanças de Pedro Caixinha. Poderemos ter mudanças no esquema tático e também de até 3 jogadores da equipe. Vou também trazer aqui a escalação provável do Peixe para essa partida. E vou falar também de Soteldo. Soteldo foi submetido a um teste decisivo nesta sexta-feira para saber se joga ou não no domingo. E eu vou trazer para vocês o resultado desse teste e se o Soteldo vai jogar ou não, tá certo? Tudo isso depois da vinheta, fique ligado. É isso aí, galera. Semana decisiva para o Santos, especialmente para o técnico Pedro Caixinha. O Santos busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de 2 tropeços seguidos, o Santos perdeu na estreia para o Vasco também no Rio por 2-1 de virada e depois só empatou em 2-2 com o Bahia em plena Vila Belmiro. E isso deixou a situação do técnico Pedro Caixinha muito complicada e por isso agora ele vai promover mudanças importantes na equipe. Não só mudança de jogadores, poderemos ter 3 jogadores, 3 novidades nessa escalação para domingo, mas também mudanças no esquema tático da equipe. Eu vou explicar isso para vocês também. Antes, deixa seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 60 mil inscritos. Essa é a nossa próxima meta. Você que ainda não é inscrito no canal, é simples, não paga nada, é só clicar aí na palavra inscrever-se na página principal do canal e pronto. Você já vai ficar por dentro de tudo que acontece no Santos. Aproveita, ativa o sininho das notificações também para receber todos os conteúdos que a gente produz por aqui. Sendo assim, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal e ainda vai concorrer, vai participar de sorteios de camisas oficiais do Santos a cada meta atingida, e a próxima meta é chegarmos a 60 mil. Beleza, gente? E esse vídeo também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Teve algum problema com seu carro? Bateu o carro? Precisa de funilaria? Pintura? Teve algum problema mecânico? Vai lá no Carlão que ele resolve. Parcela tudo a perder de vista e ainda tem convênio com todas as seguradoras. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. É, galera, clima de decisão na Vila Belmiro. O Campeonato Brasileiro está apenas começando, mas o Santos já passa aí por muita pressão. Pressão da torcida, pressão da diretoria, sobre o técnico, sobre os jogadores, mas a pressão é maior, claro, sobre Pedro Caixinha, o treinador, que, afinal de contas, vem sendo aí criticado não só pela torcida, mas também pela diretoria, por conta do mau desempenho da equipe, tanto no Campeonato Paulista, embora o Santos tenha chegado à semifinal, mas especialmente no Campeonato Brasileiro. O Santos vem de 2 tropeços seguidos, perdeu para o Vasco, empatou com o Bahia e agora tem esse difícil compromisso contra o Fluminense. Muita gente garante que se o Santos não conseguir pontuar no Rio, se voltar para Santos com uma derrota, Pedro Caixinha não deve nem retornar a Santos, vai direto para Portugal, a sua terra. Vamos esperar, vamos aguardar, as decisões no futebol mudam, mas a pressão realmente é enorme sobre o técnico Pedro Caixinha e se ele não voltar com um resultado importante, pelo menos um empate, vai ficar muito difícil a sua permanência no clube. E é por isso, por toda essa pressão, que o técnico Pedro Caixinha resolveu se mexer, né? Nesta quinta-feira ele realizou um teste importante, um jogo-treino contra o Água Santa, fez algumas mudanças na equipe e deve ser alterada. Essa equipe do Santos deve ser alterada, deve trazer mudanças importantes, não só entre os jogadores, mas também no esquema tático. Vou explicar isso para vocês agora. Primeiro vou colocar o time provável que deve iniciar a partida neste domingo.
A não ser que aconteça algo inesperado até domingo, o Santos deve entrar em campo com essa formação aí, com 3 mudanças na equipe em relação à escalação dos 2 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro. Léo Godoy volta à lateral direita, dando aí um tempo para o Sherman, que vinha muito mal. Zé Ivaldo e Gil são mantidos na dupla de zaga. Zé Ivaldo, que teve aí um problema no joelho, levou uma pancada no joelho na última partida contra o Bahia, mas está recuperado e vai ser titular. Escobar mantido na lateral esquerda. Meio de campo, aí começam mais mudanças. Schmidt mantido, Pituca vai ocupar o lugar de Bom Tempo, pelo menos essa é a tendência, e Tassiano entra na vaga de Barreal. E na frente, Roleiser, Tiquinho e Guilherme. Só que não vai ser mais um 4-3-3. A tendência é que o Santos entre em campo com uma formação preferencial um pouco diferente. Vai ser um 4-2-3-1. Ou seja, ele vai segurar um pouco mais Schmidt e Pituca. Vai ter ali 3 jogadores mais avançados. Roleiser pelo lado direito, Tassiano no meio e Guilherme pelo lado esquerdo. Tassiano, claro, trocando posições tanto com o Roleiser quanto com o Guilherme. E mais isolado, um pouco mais à frente, o Tiquinho. Então o Santos deve entrar em campo com essas 3 possíveis mudanças e também com 2 volantes mais alinhados. Ao contrário do Bom Tempo, o Pituca vai ficar mais ao lado, mais próximo do Schmidt, dando liberdade para o Tassiano e também para os atacantes um pouco mais de liberdade. Esse deve ser o esquema do Santos para encarar o Fluminense. Espero que essas mudanças, tanto de jogadores como também nesse modelo tático, nesse esquema tático, funcione, porque o Santos precisa muito dessa vitória no Rio de Janeiro. E agora vamos falar de Neymar. Neymar, felizmente, voltou a treinar normalmente nesta sexta-feira, como estava planejado. Ele participou do jogo treino na quinta-feira, jogou 35 minutos do jogo treino de quinta-feira contra o Água Santa. O Santos venceu por 3-2 em 3 tempos de 30 minutos, 30, 35 minutos. Ele jogou um deles e foi muito bem na quinta-feira. E nesta sexta-feira, mais uma vez, Neymar foi para o campo e participou normalmente das atividades com os demais companheiros. Portanto, Neymar seguríssimo, certíssimo, confirmado na partida contra o Fluminense. Não vai ser titular, a programação dele, como eu já havia adiantado aqui para vocês nos últimos dias, a programação dele é começar no banco de reservas, entrar no segundo tempo e jogar entre 30 e 40 minutos. É o que programaram para o Neymar. Um grande avanço para um jogador que está aí há mais de um mês sem jogar, tentando se recuperar de uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda e, pelo que tudo indica, está plenamente recuperada, só agora ganhar um pouco aí mais de ritmo de jogo. Tomara que o Neymar consiga fazer isso o mais rápido possível, porque com o Neymar o Santos é outra história, né? O Santos é outro time, passa a ser muito forte, passa a levar mais perigo para o adversário, passa a preocupar mais os rivais. Então é importantíssimo que o Neymar consiga se firmar e volte a defender o Santos, volte a ter uma sequência. Eu acredito que, indo tudo bem lá no Rio de Janeiro, ele participando aí de 30, 40 minutos, a partir dos próximos jogos ele já retoma a sua condição de titular e vai ajudar muito o Santos. Vamos torcer por isso. E agora, para finalizarmos esse vídeo, vamos falar sobre a situação do Soteldo. Eu antecipei na quinta-feira para vocês que Soteldo faria um teste decisivo nesta sexta-feira para saber se viajaria com a equipe ou não. Soteldo passou a semana se recuperando de um leve edema na coxa direita. E sim, Soteldo foi muito bem nos testes, está aprovado e vai viajar com a equipe para o Rio de Janeiro. Assim como o Neymar, Soteldo vai ser opção para o técnico Pedro Caixinha no banco de reservas. Importantíssimo também esse reforço, né? Esse retorno do Soteldo. Soteldo realmente é um jogador muito diferente, com uma qualidade técnica acima da média, é um jogador capaz de romper linhas, é um jogador do drible, é um jogador que decide, né? Decide com assistências. Ele não é um jogador de marcar muitos gols, mas é jogador de abrir espaços, de desconcertar defesa, de fazer assistência. Então é importante, muito importante também que Soteldo esteja bem. E se ele estivesse 100%, seria titular. Essa é a informação que eu tenho. A tendência é que Soteldo aos poucos recupere essa condição, deve ser titular, a exemplo do Neymar, nos jogos seguintes, se tudo, claro, acontecer da melhor forma neste jogo lá no Rio de Janeiro. Portanto, Santos praticamente definido e com Soteldo e Neymar no banco de reservas, armas poderosíssimas
ótimas opções para o técnico Pedro Caixinha no segundo tempo. Espero que eles ajudem o Peixe a trazer um ótimo resultado lá no Rio de Janeiro. Beleza, gente? Era isso. Grande abraço a todos. Valeu, até mais.